bom ter você por aqui no nosso canal. Eu sou o pastor Heleno Bezerra, da AD, Ministério Apostólico da Restauração. No final do vídeo, dê seu joinha, seu like aí, compartilhe os nossos vídeos, inscreva-se no nosso canal. É muito bom ter você conosco. Que Deus te abençoe. Mas continuando, e gosto de subir porque a palavra do Senhor disse em Zacarias 14, você pode conferir na sua Bíblia, no capítulo 14 do livro de Zacarias, que depois de tempos de guerra, depois de tempos de dificuldades, luta, que até Judá e Jerusalém e Israel iriam ser inimigos, que eram um povo único, estaria dividido, e Deus traria um tempo de renovação, e Deus vingaria os inimigos do seu povo, inclusive a discórdia. Quem está entendendo, diga amém. Inclusive a discórdia, Deus diz: eu vou desfazer a discórdia entre as duas partes do meu povo, Judá e Israel, porque vocês sabem que o povo se dividiu em dois reinos, o reino de Judá e o reino de Israel, reino do norte e reino do sul. Bom, e Deus diz: vou trazer a paz no meio do meu povo. Mas há festas chamadas festas bíblicas, alguém diz que são festas judaicas, mas não são festas judaicas, são festas bíblicas. Então, três delas, das principais, são Pessah, Páscoa, Shavuot, da colheita, primeiros frutos, Pentecostes e Sukkot, que é tabernáculos. Pessah, Páscoa. Shavuot, Pentecostes. E Sukkot, tabernáculos. Páscoa vai falar do período da mudança do fermento, ou melhor, da extirpação do fermento do homem. Fermento é símbolo do pecado, que todos precisam ser purificados. Por isso, Pessah é o juízo de Deus sobre a vida dos fermentados. Quem entendeu, diga misericórdia. Fermento é símbolo do... Fale mais alto. Então, quando Deus diz: eu virei e passarei sobre os fermentados, aí vem Shavuot. Shavuot é a festa de Pentecostes. Pentecostes vai falar dos primeiros frutos da primeira colheita. A primeira colheita aconteceu em Jerusalém, quando Pedro, homem tempestivo, que pregou e houve a primeira colheita de povos de várias línguas, tribos, nações, que reunidas estavam em Jerusalém na festa de Pentecostes, e houve a primeira colheita do cristianismo, a primeira colheita da mensagem de Cristo. E a terceira, considerada as três principais festas, é Sukkot, que Sukkot quer dizer cabanas, que era um memorial eterno. Diga, memorial eterno. Essas festas são chamadas de memoriais eternos, é para ser lembrado. Então, quando o povo saiu do Egito, eles não tinham casas, e eles andavam e eram guiados por Deus, mas eles habitavam em cabanas, tendas, e essas tendas, elas se agrupavam em um território, e no meio desse território havia uma tenda especial que foi dada por Deus, que foi instituída por Deus, que foi direcionada. Deus deu o modelo como o material, tudo que deveria compor a chamada a tenda da congregação. Tenda, cabana, tudo isso traduzido para a nossa língua bíblica é tabernáculo.
De onde vêm palavras como em Apocalipse, quando João vê a nova Jerusalém descendo dos céus, ele diz: eis o tabernáculo de Deus na terra com os homens. Tabernáculo é presença de Deus guiando o povo. Então o tabernáculo de Deus estava ali para guiar o seu povo, estava ali para direcionar, estava ali para proteger. Mas pastor, como é isso? Aquilo era o símbolo da presença de Deus. Dentro do tabernáculo estava a Arca da Aliança, símbolo da presença de Deus. Hoje, a Arca da Aliança nada mais é do que a própria igreja. A igreja é a Arca de Deus, é onde a palavra de Deus está, é onde a justiça de Deus está, e é onde a provisão de Deus está, porque 3 elementos estavam dentro da arca: a vara de Arão, simbolizando a justiça de Deus; o maná, simbolizando a provisão de Deus; e as tábuas da lei, simbolizando a palavra de Deus. A palavra caminha hoje numa arca chamada igreja. Você é tábua da arca de Deus. Amém? A tábua era colhida da madeira de acácia, que era um nozinho emperrado, era um arbusto que morria e renascia, e Deus, em vez de escolher os cedros do Líbano, Deus manda fazer a arca não é o assunto hoje, mas já foi, manda fazer a arca com tábua de cipreste ou de acácia. Uma coisinha desprezível, era você. Aí ele manda cortar aquilo e formar certos cones com aquilo, e ela era cheia de nó. Quem viu aquelas madeiras cheias de nó, que morre e vai formando aqueles nó, mas ela nada? Quem já viu madeira cheia de nó? Levanta a mão. Somos nós, cheios de imperfeições, mas Deus diz assim: vai formar a minha arca, lugar da minha presença, mas não vai manifestar as imperfeições. Então Deus mandou revestir de ouro, para dizer: as imperfeições do homem são cobertas pela minha glória. É assim que Deus olha para você. Deus não olha para você como a madeira de acácia desprezível e sem valor. Ele olha com a glória dele revestida e protegida e guardada. Mas isso é só quem for tábua da arca. Tem gente que está junto da arca, mas não é tábua. Diga para quem do teu lado: venha ser tábua da arca. E aí a tábua estava lá. Alguém já viu gente que só dá problema na igreja? Quem já viu? Quem já viu? Basta olhar no espelho. É sim. Quer ver gente que dá problema na igreja? Olha no espelho. Doeu? Você não contava com a minha astúcia, né, Rita? Mas por quê? Porque todos nós somos aquela madeirinha desprezível, cheia de nó. Mas sabe o que Deus falou para Moisés? Como que ele ajustaria as tábuas? Não era para pegar uma lixa, era para esfregar uma madeira na outra, até desgastar, até elas ficarem tão juntinhas que não haveria brecha entre uma e outra. Por isso, aquela gentinha espinhosa do meu lado, ou vai ser lixa para mim, ou eu tenho que lixar. Vocês entenderam? Deus falou: pé, tá vendo? Tem gente que é a lixa na nossa vida. Aí a gente reclama porque está sendo lixado. Gente, se você está sendo lixado, saiba que Deus está te aprimorando. Agora, se você, irmãozinho, está sendo lixa para o outro, não se sinta não, porque a lixa também se desgasta. Tomou? Temos que ser tábuas da arca. Se a glória de Deus, o fulgor, o brilho estava lá dentro, não podia sair, não podia ter brecha. Por isso, quem quer que eu seja a sua lixa,
lixa, levanta a mão. Querido, mesmo não querendo, eu já sou. Ou você aceita ser lixado, ou você vai ser linchado. Porque não tem como, não tem para onde fugir. A tábua da arca está sujeita à palavra de Deus. Vai ter que. Pensa, eu tenho tentado ser uma lixa na vida do Samuel, mas o bicho é tão poroso que eu estou me desgastando. Eu acho que é ele que está me lixando. Mas eu já falei para ele, não adianta, filho, não adianta. Às vezes ele fica bravo comigo, faz cara feia, mais do que ele já tem naturalmente. Olha para ele. Ó, não fez a barba hoje? Ele não gosta que eu pegue no pé dele, mas não vai ter jeito. Não vai. Vamos estender a mão para a vida do Samuel? Abençoa, Senhor. Hoje ele vai reclamando daqui em casa. Mas então ela estava dentro do tabernáculo, símbolo da presença de Deus. E olha que interessante, eu vou te convidar para abrir a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 9. Números 9 e 15. Vamos aprender um pouquinho sobre o tabernáculo de Deus, um pouquinho mais além do que aprendemos a semana passada. Números 9, a partir do verso 15. Números 9, a partir do verso 15. Eu vou ficar aqui embaixinho para o Claro me ajudar. Olha o que está escrito em 9 de Números, verso 15. E no dia em que o tabernáculo for levantado, isto é, construído, vocês estão me seguindo? A nuvem cobriu o tabernáculo, a saber, a tenda do testemunho, e à tarde permaneceu sobre o tabernáculo com uma aparência de fogo até a manhã. Assim acontecia sempre. A nuvem o cobria durante o dia, e à noite havia aparência de fogo. E quando a nuvem se levantava sobre o tabernáculo, então depois os filhos de Israel partiam, e no lugar em que a nuvem parava, ali os filhos de Israel montavam suas tendas, também paravam. Segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo a ordem do Senhor, acampavam. Enquanto a nuvem estivesse sobre o tabernáculo, eles descansavam em suas tendas. E quando a nuvem se demorava por muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam o mandato do Senhor e não viajavam. E assim, quando a nuvem permanecia por alguns dias sobre o tabernáculo, segundo a ordem do Senhor, eles permaneciam em suas tendas, e segundo a ordem do Senhor, eles viajavam. E assim, e quando a nuvem permanecia ali, desde a tarde até a manhã, e partia pela manhã, então eles partiam. Quer a nuvem se levantasse durante o dia ou a noite, eles viajavam. Ou se fosse 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano que a nuvem permanecia sobre o tabernáculo, os filhos de Israel permaneciam em suas tendas e não viajavam. Mas quando a nuvem se levantava, eles viajavam. Segundo a ordem do Senhor, eles permaneciam em suas tendas, e segundo a ordem do Senhor viajavam. Eles cumpriam o mandato do Senhor, segundo a ordem do Senhor, pela mão de Moisés. Ora, o que a gente aprende aqui? A gente aprende que o tabernáculo de Deus era o lugar da presença de Deus. Por isso,
Nós somos hoje tabernáculo de Deus, um tabernáculo profético que marca o mais tarde que Apocalipse vai trazer no capítulo 4, quando diz que Nova Jerusalém descerá dos céus, e este é o tabernáculo de Deus morando com os homens. O tabernáculo que a presença de Deus guardava, protegia este povo. Por causa dessa presença de Deus, este povo venceu os 40 anos do deserto. Por causa da presença de Deus, o tabernáculo tipificando a presença de Deus, este povo cruzou um deserto e não morreu de sede. Por quê? Porque Deus fazia a água sair da rocha. Por causa de Deus, este povo não morreu de fome no deserto por 40 anos, porque Deus provia, ora codornizes, mais tarde o mangu, ou o maná, que quer dizer, que é isso? Porque eles não sabiam que nome daria aquilo, porque era totalmente novo no conhecimento deles, porque não era da terra, era provisão dos céus. Olha, o tabernáculo fala de provisão de Deus nas nossas vidas. Por isso Zacarias diz que todos devem subir a Jerusalém para celebrar a festa dos tabernáculos. Aí você me diz, mas pastor, nós não subimos. O senhor foi? Não fui, queridos. Esse ano não deu, né? Bem que eu queria, mas não foi possível. Mas o ano que vem, em nome de Yeshua, estarei lá com o máximo de povo daqui possível, celebrando o tabernáculos. Quem vai comigo? Você sabe que para você ir a tabernáculos, você tem que pedir para Deus. Tem que dizer, Senhor, me leva. Às vezes a gente não pede para Deus, a gente se esforça. Pede para Deus, que Deus vai te levar o ano que vem na caravana para tabernáculos. Vai ser bênção. Glória a Deus. Então, mas a Bíblia diz que o representante podia ir. Neste ano, meu pastor, todo mundo sabe que nossa igreja é uma igreja independente, mas eu e a pastora Lúcia temos um casal de pastores sobre as nossas vidas. Somos pastores pastoreados. E o nosso pastor foi à festa de tabernáculos em Jerusalém. Ao voltar, ele nos abençoa com a bênção de tabernáculos. E eu venho nesta noite abençoar vocês com a bênção de tabernáculos. Ah, pastor, então não significa que todos têm que ir. Melhor que todos fossem. Imagine, todos nós fretamos um avião e vamos para Israel. Agora a Latam lançou de novo o voo São Paulo, Tel Aviv, direto. Fazia algumas décadas que isso tinha sido acabado, e para entrar em Israel somente por um país da Europa. Então muitos iam por França, por Londres, por Istambul, e assim iam para Israel, só indo até lá e depois pegando outro voo. Agora não, já saiu, já está em cartaz o voo pela Latam direto de São Paulo, Guarulhos, a Tel Aviv, Israel. Amém? Já saiu, ontem eu estava vendo essas passagens. Quem se antecipa, governa. Amém? Então nós pretendemos estar lá no ano que vem. Então diz que aquele que não celebrasse tabernáculos não tinha direito à chuva. O que é isso, pastor? Queridos, todos nós sabemos que Israel é um país seco. Diga, país seco. É um país quase que desértico, quer dizer, de terras desérticas. Só que o que é interessante que a gente encontra lá é que com mesmo essa secura de Israel, Deus disse que escolheu Jerusalém. Escolheu o quê? Para ali fazer habitar o seu nome. Mesmo não tendo mais o templo, eles estão lá celebrando as festas, celebrando tabernáculos, ainda que no último pedaço memorial, que é o muro oeste, que nós ocidentais chamamos de Muro das Lamentações. Eles estão celebrando, e por isso eles têm direito à chuva, porque quem celebra tabernáculos tem direito à chuva.
Como assim, pastor? Zacarias 14. Deus diz: se o estrangeiro, se o egípcio, se os pagãos, os goim, as nações não subirem a Jerusalém, a terra não tem direito à chuva. Porém, Israel sendo um país de seca, a chuva que Deus manda faz Israel ser importador das maiores delícias frutíferas do planeta. Você sabia disso? Porque é uma bênção da parte de Deus sobre a vida de quem celebra tabernáculos. Não é a condição natural da terra que proveu isso para Israel, mas é a condição dos céus que provê na vida de Israel. Não é a condição da terra que vai prover para você o melhor dessa terra, é a condição dos céus que vai trazer o melhor de Deus para a terra. Quem entendeu, dá um amém e celebre ao Senhor. Israel é uma terra seca, cuja chuva só vem se o povo andar na lei. E é lei de Deus celebrar tabernáculos. Ah, pastor, mas eu vejo tantas igrejas. Querido, a nós tem chegado a revelação. Muitas igrejas no Brasil e no mundo hoje têm este conhecimento. Algumas mais tradicionais, mas não enxergam dessa forma. Mas não tem problema. Cada um anda na fé que lhe foi revelada. Amém? Não posso culpar ninguém, mas nós podemos andar numa fé revelada. Tabernáculos nos traz chuva. Tabernáculos fez com que a presença de Deus, tabernáculos, eles caminhassem 40 anos, 40, e o sapato não furou e a roupa não rasgou. Diz que o sapato crescia milagrosamente enquanto o pé crescia. A roupa das crianças, elas cresciam conforme o corpo da criança crescia. Sabe por quê? Porque tabernáculos nos dá direito a essa provisão que é dos céus, não é da terra. Nós precisamos entender que se somos espirituais, nós não podemos viver por vista, isto é, pelo que a terra nos oferece. Nós temos que viver por fé, aquilo que o sobrenatural já tem provido para nós, da parte de Deus. Quem entendeu, dá glória a Deus. Então, este povo, de quem falamos aqui, do livro de Números, eles caminharam no deserto por 40 anos, e se a nuvem se manifestasse em movimento, o povo se movimentava. Se a nuvem mostrasse saída, o povo obedecia. Queridos, nós precisamos aprender a obedecer o mover da nuvem de Deus. Muitos de nós só temos religião, mas não temos obediência à nuvem de Deus. Diz que se a nuvem parasse num lugar, ali eles acampavam. Se a nuvem demorasse um dia eles ficavam acampados. Se fossem 2 dias. Se fosse um mês. Se fosse um ano ou o tempo que durasse, enquanto a nuvem não direcionasse, eles não moviam os pés. Isso fala de obediência, querido. A maior parte de nós queremos viver o melhor de Deus, mas não queremos ser obedientes. Porque a nuvem, ela mostrava que nós, sem Deus, somos nada. Mas com Deus nós temos a proteção. Durante o dia, a nuvem cobria o povo que estava no deserto. Gente, eu fui em Israel. Eu passei mal no deserto da Galileia. Eu não conseguia nem comer, eu só bebia água e suco. Tem um suco de umas frutas exóticas lá que é só Jesus na causa. Já fico com a boca cheia d'água. Mas, e eu fui em outubro. Eu estou em outubro, eu estou prestes ao inverno lá, já está meio fresquinho. Durante o dia no deserto, gente, eu me tostava. Pensa
num galego desse aqui no sol. Mas lá diz que o povo caminhava no deserto e a nuvem estava por sobre, protegendo do martírio do sol. À noite, diz que enquanto faz 51 graus durante o dia, à noite é capaz de fazer zero menos de frio. Temperatura, zero menos é minha matemática, você sabe que não é das melhores. Abaixo de zero. E o povo, à noite, essa nuvem se transformava em fogo. Sabe por que fogo? Porque fogo ilumina caminho, fogo aquece, protege do frio, fogo espanta as bestas feras do deserto. Então de noite, Deus era fogo protetor, durante o dia, nuvem protetora. Por quê? Porque o povo seguia a nuvem do tabernáculo. Não adianta você dizer que é crente, que você está cheio de fé, mas não segue a nuvem. Quem não segue a nuvem, querido? E a nuvem de Deus tem soprado, tem se manifestado sobre a nação. Só quem quer. A nuvem define lugar. Diga para mim assim: a nuvem define lugar. Se a nuvem parasse aqui, era aqui que o povo deveria armar as suas tendas. Se a nuvem parasse em um lugar hostil, o povo tinha que parar no lugar hostil. Sabe por quê, querido? Quem tem governo da nuvem não se preocupa com o chão. Tem muita gente que está dizendo: aqui não é lugar, aqui não é lugar. Mas olha para a nuvem, é a nuvem quem vai determinar o lugar. Não fique olhando para o chão, porque não é do chão que vem a nossa resposta, é da nuvem. Se a nuvem diz é tempo de levantar acampamento, levanta acampamento. Mas se a nuvem disser não é tempo, não faça. A nuvem determina lugar. Ela poderia parar no lugar menos desejado, mas se a nuvem parou, o povo obedecia. Obedeça a paragem da nuvem. Quem está entendendo? A nuvem determinava tempo. Ora, se a nuvem parasse por um mês, era um mês que tinha que ficar ali. Ah, mas eu gostei tanto desse lugar, o último lugar foi pior do que esse. Agora é que nós chegamos, mas é para ficar, diz que tinha vezes que a nuvem parava à noite, e pela manhãzinha a nuvem já se levantava. Sabe o que quer dizer, querido? O tempo não é teu, o tempo é de Deus. O governo do tempo é de Deus, não é teu. Tem gente querendo administrar o tempo e não segue o tempo da nuvem. Por que tem tanta gente frustrada no meio do evangelho? Porque não entende que o governo tem que ser de Deus e não seu. Que a direção é de Deus, não é sua. Que o tempo é de Deus, não é seu. Que o lugar é de Deus, não é seu. Para levar para o melhor lugar, eles passaram por lugares terríveis. Muitos ficaram no deserto. Porque lugar de desobediente é ser sepultado no deserto. Mas o lugar dos obedientes é a promessa, querido. Ei, o lugar dos obedientes é a promessa. Para os obedientes tem uma promessa de vitória. Agora, para esses tinhosos, para esses cheios de si mesmos, cheio de razões, cheio de capacidades de avaliar tudo e determinar que a sua avaliação é que é procedente, esses são os que desobedecem à nuvem. A nuvem não te consulta, você é quem consulta a nuvem. A nuvem não te segue, é você quem segue a nuvem. Tem gente indo para lá e para cá e dizendo que Deus tem que segui-lo. Não, somos nós que seguimos a Deus. Ah, mas está escrito: onde quer que tu fores, contigo irei. Isso foi palavra de Ruth, querido.
Isso foi palavra de Ruth. Ah, pastor, mas o Senhor disse que bendito é no campo, bendito é na cidade. É verdade, foi isso que eu disse, que não importa o lugar, se é Deus quem está governando, se é Deus quem está dirigindo, não importa o lugar. Nós lemos no Salmo 84, vão indo de força em força, e quando eles passam pelo vale de Baca era o vale árido, seco, esturrado, diz que quando o povo passava, porque a alegria de ir celebrar tabernáculos, até aquele lugar tinha direito à chuva, e diz que a presença dos adoradores subindo para Jerusalém, ao cruzar o vale de Baca, fazia daquele lugar um manancial de águas. O ambiente transforma quando a nuvem te leva para ele. Vamos aprender a andar na nuvem. A nuvem determina o lugar, a nuvem determina o tempo, a nuvem também determina os nossos relacionamentos. Ah, parou aqui, nossa, conheci o Denis e a Rita, que legal, eles são tão bons, tão de Deus, eu vou ficar aqui com eles. Pedro, Tiago, João, ou era Pedro e João só? Estavam no monte orando com Jesus, e de repente, Jesus manifesta a sua glória, e aí os dois dizem assim, ai Senhor, vamos fazer um tabernáculo, uma tenda, uma cabana para mim aqui, uma para ele lá, e o Senhor aqui, vamos ficar aqui. A nuvem determina relacionamento. O que é isso? O povo de Deus andava com o povo de Deus. A nuvem se levantava, todo o povo de Deus. Tem gente que está andando com o povo pagão, está andando com o povo goim, isto é, as nações, mas não segue a Deus. O governo, as palavras, as induções, é o de fora, não é o de dentro. O pastor direciona, mas vem outro lá fora e dá outra direção, você segue outra direção. Por quê? Porque não está embaixo da nuvem, está saltando embaixo do nevoeiro, mas não está embaixo da nuvem. Estar embaixo da nuvem era, Moisés gritava, tocava a trombeta, porque a nuvem se movia, a trombeta soava, dizendo, hora de levantar acampamento. A nuvem parava, a trombeta tocava, dizendo, é tempo de acampar. E isso se repetia. A nuvem, querido, ela determina relacionamento, povo de Deus com o povo de Deus. Parei aqui, mas essa terra é tão boa, esse lugar, olha, as pessoas daqui são tão boas. Quem está entendendo? Mas ali não era o lugar de Deus para você. A nuvem, ela parou ali, mas ela não estacionou. Quem está entendendo? A nuvem quer te levar para o lugar que Deus determinou, não que você. A nuvem ela fala do que realmente tem valor. A nuvem aponta para o que realmente tem valor. Muita gente que vem aqui nessa igreja, por exemplo, fala, nossa, nunca vi uma igreja mais bonita. Ontem eu estava aqui, à tardezinha, passou um casal de pastores aqui. Quando eles passaram, eles ficaram abobados. Nunca vimos uma igreja como essa. Nunca. Mas o que é que realmente tem valor? É a beleza da estrutura física do prédio? Ou a beleza da presença do Eterno? Nós precisamos saber o que realmente tem valor. Houve pessoas que até hoje eu não entendo, porque existe a vontade permissiva e a vontade imperativa. Deus prometeu ao povo Canaã, mas quando chegaram às margens do rio para cruzar, houve um povo que disse, vamos ficar do lado de cá.
Será que esse povo realmente deu valor ao que tem valor? Porque às vezes você olha para o lugar e diz: é aqui que eu quero ficar. Esse povo fez. Deus permitiu? Permitiu. Deus permite nossas escolhas. Não significa que Ele aprova as nossas escolhas. Ficaram lá e Josué disse: mas como? A promessa é: mas queremos ficar aqui. Então tudo bem, fica. Está abençoado, está aqui. Vocês podem levantar um memorial a Deus, para quando os nossos filhos cruzarem o rio e virem dizer: aqui tem nossos irmãos, mas tudo bem. Agora eles ficaram aquém da promessa. Nós precisamos saber que a nuvem, ela nos revela o que tem valor. O valor é a promessa de Deus, não as minhas escolhas. Tem muita gente fazendo escolhas, escolhe hoje e chora amanhã. E tem gente que já está chorando hoje por escolhas que fez ontem. Tem gente amargurado hoje por escolhas, porque as nossas escolhas, queridos, são respeitadas por Deus. Deus não vai interferir ditatorialmente nas suas escolhas. Deus permite. A vontade de Deus imperativa é o melhor para os seus filhos, mas a vontade permissiva é: vou brigar com meu filho teimoso? Não, Deus permite. Nós precisamos saber o que realmente tem valor. E quando eu falo que realmente tem valor, querido, eu falo de estar embaixo da nuvem, estar ao toque da trombeta, saber o lugar, a hora de estar no tabernáculo, o momento, a hora de saber. Tem gente com 1000 escolhas. Tem gente que escolheu ficar esperando o resultado das eleições. Tem gente que escolheu ficar no sofá da preguiça, que eu também tenho vontade às vezes, e muitas vezes. Tem gente que faz a escolha de estar hoje celebrando uma festa de um parente. Pastor, é de um parente. Sim, eu disse de um parente. Tem gente que fez a escolha de hoje estar viajando para descansar. Pastor, você está dizendo que não tem direito a descansar? Você é inteligente, você entendeu. Tem gente que não sabe o que tem valor. A nuvem fala do valor de estar exatamente onde a nuvem está, porque é ela que vai te levar para o melhor de Deus nessa terra. Agora, as minhas escolhas eu prefiro isso. Você imagina, a nuvem, ela só desperta pessoas de boa vontade. Moisés, nós chegamos aqui ontem, meia-noite, fomos até 2 horas da madrugada armando as nossas tendas para dormir. Agora, 6 horas da manhã, está me dizendo que é para levantar as tendas? Tem gente assim. Eu estive na igreja domingo passado, esse eu não preciso ir. Eu estive na presença de Deus ontem, hoje eu não preciso ir. Eu estou cansado de ter que me movimentar, de ter que sair de casa, de armar a tenda, de desfazer a tenda, por causa de Deus. Tem alguém aqui assim? Não levanta a mão. Eu estou cansado de tanta coisa, não deu nem tempo de descansar. Mas a nuvem, que é a presença de Deus, sabe o tempo que Deus dá para você e o tempo que você tem que dar para Deus. O que Deus falou, levanta a tenda agora, é porque Ele sabe o melhor. O seu descanso era maior. 1 ano que eu estou parado aqui. Tem gente na igreja que é igualzinho esse povo bendito de Deus. Mas já faz 1 ano que eu estou aqui, nada acontece. Já faz 1 ano que eu estou aqui e as coisas não mudam. E Deus está falando: mas eu estou parado. Esse é tempo de ficar parado.
Se a nuvem não se moveu, fica ali enquanto a nuvem não se moveu, porque na hora que ela mover, é a direção de Deus e não a sua. A nuvem, querido, do tabernáculo, é a glória de Deus, é a presença de Deus se movendo em favor do seu povo. Que nesta noite você possa entender, você possa assimilar no seu espírito, que tabernáculos é um memorial para nós refletirmos até que ponto é a nuvem que está sobre mim, ou eu que estou embaixo de qualquer nuvenzinha. Precisamos distinguir a nuvem de Deus e a nuvem das chuvas. Precisamos entender a coluna de fogo de Deus e os fogos estranhos, porque tem muita gente correndo atrás de fogo estranho. Fogo é fogo, mas somente quem está conectado com Deus, porque tem da presença do tabernáculo na sua vida, está embaixo dessa cobertura, vai distinguir a nuvem de Deus e as nuvens de chuva. Porque a chuva, ela vem e passa. A chuva é temporária, mas a nuvem de Deus foi permanente durante o tempo estipulado por Deus. Porque a nuvem era para levar o povo a viver a promessa. A nuvem que Deus pôs na tua vida, querido, é porque Ele quer te levar até o cumprimento da promessa. Todos nós temos uma nuvem específica de Deus. E se você não atentar para essa nuvem, querido, o deserto vai te consumir. Lamento em trazer essa triste notícia. Ou você escolhe seguir a nuvem que Deus está pondo sobre a sua vida, a cobertura de Deus sobre a sua vida, ou o deserto é o sepulcro dos desobedientes. Até quando a gente vai ficar brincando de crente? Até quando eu vou ficar brincando de que eu gosto daquele culto que é assim, mas não aprende nada? Eu gosto do culto que é só ensino, mas não se libera no espírito para uma adoração a Deus, que na hora do louvor você fica lá, assistindo como se você estivesse num show de Ivete Sangalo. A igreja é o lugar da vida de Deus, e onde tem vida de Deus, a Bíblia diz que tudo recebe vida. Mas muitos de nós estamos trancados para receber vida. Muitos de nós estamos trocando o tempo de Deus pelo tempo nosso. Eu te desafio, em nome de Jesus, a você se despertar e saber que Deus tem uma convocação para os seus filhos. A convocação é: vinde a mim. E tem gente esperando que Deus o visite em casa, que Deus o visite no trabalho, que Deus o visite nos projetos, mas não veio com os projetos diante de Deus. Está querendo um Deus empregado e não um Deus Senhor. Estão querendo um Deus que lhe facilite a vida, e Deus não é facilitador de vida, Deus é abençoador de obedientes. Muitos estão sonhando com o melhor de Deus, e muitos nunca viverão esse melhor de Deus, se não aprender a andar embaixo da nuvem, se não aprender a obedecer o tempo da nuvem, o lugar da nuvem, o relacionamento que a nuvem te promove. Se você não souber isso, se você não souber diferenciar o que realmente tem valor, que a nuvem vai te mostrar, sinceramente, querido, é lamentável que você vai ver muitos receber a promessa da nuvem, que é Deus, mas não vai usufruir da promessa. Pastor, sim. Lamento, querido. Pode doer, pode se contorcer aí no seu banquinho, mas eu sei de um, pelo menos um eu vou exemplificar aqui, que era o líder
seu nome Moisés, viu a nuvem, entrou no tabernáculo na presença da nuvem. A nuvem falava com ele e ele com a nuvem. Estou falando de Deus como nuvem. Mas foi desobediente à nuvem. E ele viu o povo que iria tomar a promessa e viu a promessa que o povo iria tomar, mas nunca usufruiu dessa promessa. Morreu no deserto. Não está excluso dessa condição nem o líder, do que dirá os liderados. A promessa é para quem caminha embaixo da nuvem, sem se precipitar. Moisés perdeu a promessa porque se precipitou. Não perca a promessa por se precipitar. Tem uma nuvem de Deus nos guiando. Há uma nuvem de glória, de proteção, de provisão de Deus nos levando a um tempo novo. E eu te convido a dar os braços, as mãos e vamos caminhar junto embaixo desta nuvem. Porque eu não quero saber lamento. Eu não vou chorar quem escolheu ficar para trás. Eu vou me alegrar com os que acreditaram e avançaram. Esses são os que celebram na terra da promessa o cumprimento da festa. Amém? Diga para quem está aí perto de você: vem comigo. Vem para debaixo da nuvem. Amém? Serão benditas todas as famílias da terra. E serão benditas. Você sabe o que é a palavra bendita? Bem, falar bem. Dito, dizer. Muita gente bênção vem da palavra bendição, do latim. Bendição, de dizer. Bênção é palavra de Deus dita. Você está entendendo? Tem gente que acha que bênção é isso aqui. Eu recebi um pote de ouro, uma casa, eu recebi cura. Isso não é a bênção. Sabia? A bênção foi a palavra que Deus já liberou e está no mundo espiritual. Isso aqui é a consequência da bendição, do bem falar, das palavras de bem que Deus já liberou para mim e para você. Por isso nós somos benditos do Senhor, somos bem falados, porque Deus já falou no mundo espiritual, pois Paulo diz que Deus já preparou toda sorte de bênçãos para nós. Todas as palavras para o teu melhor já foram, elas estão no mundo espiritual. Por isso Jesus disse em João 6,63: as palavras que vos digo são espírito e vida. São espírito e vida. Espírito, ele quer dizer do que é imaterial, está no campo do imaterial, do sobrenatural, do que não é visível. Porém, o escritor aos Hebreus diz que a fé é o firme fundamento, é o elemento, é o instrumento que traz do invisível para o visível. A obediência de fé, e a fé extrai do mundo espiritual para o mundo natural. Isso é para os que creem. Quem não crê vai viver se lamentando diante de Deus. E volto a pregar aqui o que já falei várias vezes: teu problema não faz Jesus se mover. Como pastor? Quem estava aqui a semana passada, retrasada, Jesus estava no barco, estava dormindo, o barco estava prestes a naufragar, todos tinham um problema, mas Jesus não resolveu o problema.
Porque Jesus não resolve problemas de quem não chama Ele para resolver o problema. Jesus estava no barco e o problema não moveu Jesus. Jesus só se moveu quando alguém foi lá e disse: Mestre, me ajuda, nos ajuda. Teu problema não vai fazer Jesus se mover, é a tua oração que vai fazer Jesus se mover. Teu problema não comunica com Jesus, é você quem se comunica com Jesus. Teu problema não incomoda a Jesus, ele estava dormindo em cima do almofada do banco. O que incomodou Jesus foi a voz que foi falar com ele. E tem gente que fica reclamando para a vizinha, para os quatro cantos da terra do problema, e não vai, porque esses não resolvem. Fale com Jesus, que conhece o teu problema, mas só resolve quando você fala com Ele. Não adianta pensar que porque você tem problema, Jesus vai ajudar. Ele ajuda quem pede ajuda. E eu fico encantado, apaixonado por esse Deus que tem trabalhado desde antes da fundação do mundo por aqueles que nele esperam. Ele trabalha, não é por qualquer um. Ele não trabalha por quem tem problemas, porque todos nós temos. 66 de Isaías 4 diz: porque desde a antiguidade não se viu falar, nem se ouviu algo a respeito de um Deus tão grande quanto o nosso Deus, que trabalha, que atua, que se move por aqueles que nele esperam, confiam, por aqueles que andam embaixo da sua nuvem, da sua direção. Você é um desses? Fique de pé. Tabernáculos, eles não comem qualquer fruta, mas comem maçã com mel. Eu pus uva aqui, parece que em tabernáculos não tem uva, mas eu pus, porque era a única coisa que eu tinha para pôr no prato. Se eu fizesse aí um jabá com gerimum, não ia dar certo. Então pus aqui apenas como símbolo, memória, para a gente lembrar. Nem tem pão, tá bom? Glória a Deus. Quem quer nesta noite a proteção de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua história, se mova embaixo da nuvem do convite de hoje. Sai do seu lugar, vamos orar aqui na frente, clamando a Deus pela bênção de tabernáculos. Amanhã estarei desarmando a tenda do tabernáculo, mas o tabernáculo de Deus está sobre a sua vida e sobre a sua casa. Deixa Deus te guiar. Diga para alguém do seu lado: deixa Deus te guiar. Diga assim: deixa Deus te levar para a promessa. Espalha mais um pouquinho aqui para as pessoas virem. Deus que trabalha por aqueles que espera. Vamos cantar esse louvor? Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu. Cante isso com fé e declaração.
trabalhou por aquele discípulo e pelos demais, porque não foi o problema que despertou Jesus, foi a voz do discípulo. Desde a antiguidade ainda não se viu E ainda não se ouviu. ainda não se ouviu. Desde a antiguidade ainda não se viu, ainda não se ouviu. Dê as mãos uns aos outros aí. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Um Deus que trabalha por aqueles que nele esperam. Ó Senhor, nós somos os que esperamos por Ti, Senhor. Nós somos um povo que precisa de Ti. Somos um povo, meu Deus, carente de Ti, porque bem sabemos que os nossos pecados, as nossas falhas, desobediências, teimosias, são o que tem causado a divisão entre nós e o Senhor. Mas nessa noite, ó Deus, pelo poder do sangue de Jesus, aproxima-nos de Ti, Senhor. Atraia-nos a Ti nesta noite, na revelação, meu Deus, da Tua presença, na revelação, meu Deus, do Teu tabernáculo, para que nós, ó Deus, estejamos temerosos, obedientes ao Teu governo, obedientes, ó Deus, à Tua presença, que sejamos sensíveis, meu Deus, para discernirmos o Seu mover, quando o Senhor manda levantar as tendas e quando o Senhor manda acampar. Ó Deus, que nós possamos, Senhor, discernir o que realmente tem valor, se são as coisas que nós queremos ou aquilo que o Senhor tem preparado, porque o que o Senhor tem preparado para nós, ó Deus, eu sei que é muito mais alto do que o que nós estamos imaginando, que os Seus planos e projetos são muito mais nobres, muito mais excelentes de tudo aquilo que o Senhor, de tudo aquilo que nós pensamos, porque o Senhor, ó Deus, é um Deus tremendo, é um Deus de grandeza, é um Deus de qualidade de vida, que a vida que o Senhor quer derramar sobre nós, sobre os Teus filhos, é vida com qualidade de vida sobrenatural, é uma vida que usufrui do melhor, das promessas, das bendições que estão, meu Deus, no mundo espiritual, e que nós vamos atraí-lo pelo poder da fé no nome do Senhor Jesus. Então nesta noite, meu Deus, nos colocamos, cada um de nós, embaixo dessa nuvem de poder, dessa nuvem de glória, dessa nuvem de direção, meu Deus, dessa nuvem, Pai, que nos protege dos desgostos da vida, dessa nuvem, ó Deus, que aquece os dias frios da nossa história, os dias de morbidez e de mortandade. O Senhor traz o aquecimento da vida e ressuscita, meu Deus, nesta noite, pessoas que estão fracas, pessoas que estão doentes, pessoas que estão com tristeza, com depressão, com angústia, pessoas que estão desmotivadas, meu Deus, porque não tem visto o mover do Senhor, não tem tido a resposta, e elas não entendem, meu Deus, que o Senhor não é o responsável pela demora, mas é que o Senhor tem o tempo perfeito, que o Senhor tem o tempo, a hora e o lugar perfeito, que o Teu projeto, meu Deus, é de qualidade. Eu te digo de novo, Senhor, eu sei que o Teu projeto é de qualidade, e que nós não podemos, meu Deus, nos embaraçar com os projetos que se nos aparecem, porque não tivemos discernimento para entender o mover da Tua nuvem. Ó Deus,
chamamos Jesus. Cobre este povo, meu Deus. Cobre este povo com teu manto de proteção, com teu manto, meu Deus, de guarnição. Meu Deus, guarda este povo embaixo das tuas asas. Tu, Senhor, disseste a Jerusalém que tu querias guardá-la embaixo de suas asas. Nós escolhemos as asas do Altíssimo como a nossa proteção, como a nossa habitação, nosso esconderijo. Senhor, aparta da nossa história, das nossas vidas, todo lastro de enfermidades, enfermidades físicas, enfermidades emocionais, psicológicas. Apaga, meu Deus, todo o marco, toda a trajetória que vem, meu Deus, de maldição familiar, que vem de pai para filho e vem, Senhor, se passando de geração, essas maldições geracionais, meu Deus, nesta hora, em nome do Senhor, repreendemos, meu Pai, pelo poder que há no teu nome, e impetramos aqui a bênção do tabernáculo, meu Deus, que é a cobertura do Senhor, que é as asas do Senhor protegendo cada vida, escondendo cada vida, meu Deus, que o teu fogo dissipe, Pai, toda besta fera que intentar contra eles, e que a tua nuvem traz, ó meu Deus, o refrigério, o descanso, em nome de Yeshua. Em nome de Yeshua, em nome de Yeshua, nós pedimos, ó Deus, coloca as tuas asas sobre nós, cobre-nos, guarda-nos e esconde-nos. Em teu nome, Yeshua, pedimos. Em nome de Yeshua, ao Pai, pedimos, suplicando nesta noite. Amém.